Fala galera, como é que vocês estão? Nos últimos dias, o presidente da Nintendo da América Latina, Bill Van Zyl, deu uma entrevista ao Nintendo do Japão contando um pouco sobre o futuro da Nintendo. Ele falou sobre o mercado brasileiro, o futuro do Switch, então tem muita coisa interessante. Por conta disso, eu separei aqui 7 tópicos que foram os mais interessantes que ele falou nessa entrevista. A primeira grande revelação feita pelo Bill na entrevista é que 2 dos jogos que foram anunciados no Nintendo Direct vão ganhar não só tradução, como dublagem para o português do Brasil. Esses jogos são o Super Mario Party Jamboree e também o Mario & Luigi Brothership. E essa é uma ótima notícia, porque tecnicamente, se a gente for pensar, todos os jogos que foram revelados no último Direct e que são desenvolvidos e lançados pela Nintendo vão sair em português do Brasil. O único que não vai sair desses grandes anúncios é o Metroid Prime 4, mas tecnicamente ele tinha sido anunciado anos atrás. Mas é legal que todos os novos lançamentos vão ganhar tradução para o Brasil. A segunda grande revelação da entrevista é que a versão especial do Nintendo Switch Lite, aquela do Zelda toda dourada, também anunciada no último Direct, vai chegar ao Brasil. Ele só não revelou quando que essa versão vai chegar ao Brasil, se vai ser no mesmo dia do lançamento do Zelda Echoes of Wisdom, como no resto do mundo, ou se vai demorar um pouquinho mais para chegar. Essa próxima é mais uma curiosidade, só que eu achei tão interessante que eu quis compartilhar com vocês. Durante a entrevista, quando o Bill estava comentando sobre o Zelda Echoes of Wisdom, ele falou que a popularidade da franquia Zelda é acima da média aqui no Brasil. E eu achei isso interessante, porque beleza, eu sei que Mario, Donkey Kong, Zelda, todas essas franquias têm fama aqui no Brasil, né? A galera gosta. Mas eu não sabia que era acima da média em relação a outros países. Outra revelação interessante dessa entrevista foi quando o Coelho do Japão perguntou por que a mídia física no Brasil tem abaixado de preço, por que tem promoção, se é alguma iniciativa da Nintendo ou se isso parte só dos varejistas. E o Bill foi bem sincero quando ele disse que na verdade isso é uma iniciativa dos varejistas. Ele comentou que as únicas promoções que são iniciativas da Nintendo mesmo são aquelas feitas na Nintendo eShop. Isso mostra como foi importante a Nintendo trazer as mídias físicas no Brasil, senão a gente nunca teria jogos como Mario Kart 8 Deluxe ou Zelda Tears of the Kingdom a menos de R$300. O Bill também comentou que ele e o seu chefe estão trabalhando para que a data de lançamento do sucessor do Switch no Brasil seja a mesma do lançamento global. Ele enfatizou que recentemente os lançamentos da Nintendo no Brasil têm sido cada vez mais próximos das datas de lançamento globais. Por outro lado, ele ponderou que ainda não dá para prometer que a data de lançamento vai ser a mesma, mas que essa é a meta e eles estão trabalhando para conseguir cumpri-la. O Bill também foi questionado se a Nintendo vai continuar lançando jogos para o Switch mesmo depois que o próximo console for lançado. E aí ele deu uma resposta um pouquinho mais confusa e evasiva. Primeiro ele começou falando que ainda tem muitos jogos pra gente desfrutar no Switch, citou alguns lançamentos que vão ter nesse ano e enfatizou principalmente que no ano que vem vai ter o Donkey Kong Country Returns HD e também o Metroid Prime 4 Beyond. Na sequência, ele citou que como existem 140 milhões de unidades do Switch vendidas ao redor do mundo, isso cria um cenário de negócio atraente não só para a própria Nintendo lançar os jogos dela, mas também para desenvolvedores indies e terceiros lançarem jogos para o Switch. E na sequência o Coelho deu mais uma apertada para ver se ele conseguiu uma resposta mais concreta e o Bill respondeu que durante algum período, sim, é possível esperar jogos sendo lançados no próximo console e no Switch ao mesmo tempo. Só que a interpretação que eu fiz dessa resposta é que ele deu bastante ênfase para esse lado de que outras empresas podem continuar fazendo jogos para o Switch, tirando um pouco a responsabilidade da própria Nintendo de fazer isso. Então eu não sei se dá pra gente contar muito com essa esperança de ter vários jogos sendo lançados pro novo console e pro Switch ao mesmo tempo. Talvez seja só, sei lá, o Metroid Prime 4 e mais um. Até porque ele não falou de maneira tão efusiva, que vão ter sim, claro, vão ter vários jogos. Ele falou que durante um período você pode esperar isso. Então eu não criaria muitas expectativas.
No final, teve que pra mim foi a resposta mais empolgante de toda a entrevista. O Coelho perguntou se o próximo console da Nintendo vai ser uma espécie de novo modelo do Switch. E por que ele perguntou isso? Saiu uma notícia um tempinho atrás de que houve uma reunião entre acionistas da Nintendo e alguns diretores da Nintendo em que foi perguntado se o próximo console seria algo totalmente novo ou alguma coisa mais parecida com o Switch. E a resposta da própria Nintendo teria sido de que seria um novo modelo do Switch, deixando a entender de que não seria um console totalmente novo, e sim uma nova versão desse que a gente tem atualmente. Só que não ficou muito claro se isso foi realmente dito pelo executivo da Nintendo ou se ele falou outra coisa que foi mal traduzida para o inglês. E aí o Bill disse que, na verdade, a única informação oficial é aquela que o Furukawa disse no seu Twitter, de que nesse ano fiscal eles vão anunciar um novo console. Mas no finalzinho ele deu uma risadinha e falou assim: "Você sabe que a Nintendo gosta de surpreender e encantar." E pra mim, quando ele diz isso, ele tá falando claramente que o próximo console não vai ser um Switch 2, no sentido de que não vai ser simplesmente um Switch mais poderoso com uma tela maior. Com certeza, o novo console vai ter alguma coisa nova que ninguém tá esperando e que vai mudar a maneira com que a gente joga os jogos, assim como a Nintendo sempre fez de uma geração pra outra. Bom, galera, então esse foi o top 7 das coisas mais interessantes que o Bill falou na entrevista. O que você gostou mais? Você ficou empolgado pro futuro da Nintendo no Brasil? Conta aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistirem, não se esqueçam de se inscrever e deixarem o like, e até a próxima.